Bem-vindos ao nosso canal Olinda Cicloturismo. A gente continua hoje falando sobre os guias de cicloturismo que a gente escreve, falando mais um pouquinho sobre a Estrada Real. Então, hoje não é mais a Estrada Real Caminho Velho, é o Caminho dos Diamantes. Então, bom, primeiro, tem um documentário legal sobre o Caminho dos Diamantes, que era bom você dar uma olhada, tem o link aí embaixo e tal. Agora, você não vai entender muita coisa desse capítulo, do vídeo de hoje, se você não ver o vídeo sobre o Caminho Velho, onde a gente já falou muito sobre história. Ah, mas eu não gosto de história. Meu, Estrada Real você tem que entender pelo menos um pouquinho de história, que é o básico, assim, para você entender. Inclusive, assim, uma das coisas mais comuns, né, Rafa? As pessoas perguntam qual a diferença entre o Caminho Velho e o Caminho dos Diamantes. A minha resposta é sempre padrão, né? Os dois, é óbvio, né? Eu adoro os troços, né? Então eu gosto dos dois. E qual você vai fazer primeiro? A única pergunta é essa. Tá? E eu geralmente falo, bom, dá uma olhada no documentário e vê o que você acha mais legal. É claro que se você pega o livro, você vai entender um pouco mais. E a gente vai comentar agora. Fundamentalmente, as razões das maiores diferenças são históricas. Isso que é o legal desse caminho, né? Enquanto o Caminho Velho, ele pode ser chamado de Caminho do Ouro, que foi do ciclo do ouro realmente, o Caminho dos Diamantes, ele aconteceu numa época um pouco mais tardia. Enquanto o Caminho Velho, vamos lá, ele já era em cima das trilhas dos índios, o Caminho dos Diamantes, ele passa numa região que aconteceu o seguinte. Quando foi descoberto o ouro, a coroa portuguesa nem acreditava muito que era ouro de verdade, que tinha muito, nem sabia de quantos, e acabou que deixou os aventureiros, o pessoal achar lá. Eles atuavam de uma forma que o cara que achava, ele ganhava bastante coisa, ele ganhava uma parte para garimpar e tudo mais, e depois tinha que pagar o quinto, né? Agora, quando foi descoberto os diamantes, lá em 1736, primeiro que as pessoas não sabiam nem o que era diamante. Eles pegavam diamante assim, usava de tento, né? Tipo assim, truco, puxa 3 diamantes pro meu lado, assim, ganhei no truco, né? Eram as pedrinhas, só isso. Quando eu descobri que aquilo era diamante, nossa, tinha muito diamante. Mesmo porque não tinha grandes mineradoras de diamante no mundo. O diamante vinha da Índia, assim. O preço do diamante no mundo caiu em 75% de tanto diamante que tinha no Brasil. Bom, a coroa ficou doida e depois de 36 anos já com ouro no Brasil, ela já estava com o pé aqui dentro. Então ela se apossou dessa região dos diamantes e ela fez uma região, ela travou. Só ela que explorava praticamente, ou com autorização dela, tinha um autocontrole da coroa portuguesa. Então essa região do Caminho dos Diamantes, ela ficou travada. É uma região que você tinha que pedir permissão. Por 100 anos ela ficou travada, você tinha que ter permissão para entrar nela. Você não entrava nessa região, justamente para evitar contrabando e tudo mais, né? Quando essa proibição foi abolida, o que aconteceu? A capital das Minas Gerais, ela já tinha perdido a importância. Eles já estavam fazendo Belo Horizonte, e logo depois disso a estrada de ferro, que já é uma outra época histórica, acabou indo até a cidade de Diamantina pelo outro lado do Espinhaço. Então o lado leste do Espinhaço, que essa região do circuito dos diamantes, ele ficou perdido, esquecido. Assim, ele nunca desenvolveu de verdade, né? Ele não acompanhou, porque a estrada de ferro ia para Belo Horizonte e também ia lá para Diamantina, tudo pelo outro lado. Então essa região ficou bastante assim intocada. Agora, o Caminho Velho, óbvio que passou muito mais dinheiro nele, é muito mais rico, tem muito mais igreja, e depois tem influência do café, tem outras influências históricas. Você vai ver muito mais monumentos e tudo mais. Agora, no Caminho dos Diamantes, você vai ter mais contato com a natureza. E a natureza, não a natureza, né? As pequenas cidades, elas estão mais intocadas do que o Caminho Velho. Depende do que você quer ver primeiro. No Caminho dos Diamantes, né, Rafa, dá para até levar a barraca
Você vai ter mais facilidade para acampar em lugares meio natureza mesmo, né? Se você quiser acampando no Caminho Velho, muito provavelmente você vai ter que pedir todo dia para acampar ou procurar algum tipo de camping, assim, porque tá mais populoso, tem mais propriedades, cercadas e tudo mais. O Caminho dos Diamantes, você vai sempre aqui e ali acha oportunidades para você colocar sua barraca de forma ele não se envolveu. Selvagem. Agora a gente deixa vocês com um pouco mais de história. Agora a gente vai falar mais sobre arquitetura, né, Rafa? Falar um pouco sobre o Barroco Mineiro, que na verdade é uma expressão artística única do Brasil por causa das características dessa época que foi descoberto o ouro e os diamantes. Quando metais e pedras preciosas foram descobertos nas minas, a grande circulação de pessoas e mercadorias estimulou a instalação de roças, vendas e pontos de parada. Com a escassez do ouro e diamantes, algumas vilas ficaram paradas no tempo, e é por isso que hoje podemos apreciar uma das mais belas manifestações de arte e arquitetura exclusivamente brasileira e internacionalmente reconhecida, o Barroco Mineiro. O Barroco já existia há mais de 100 anos na Europa quando chegou ao Brasil. É uma expressão artística que valoriza a emoção, cheia de curvas e contrastes de luz e sombra. Os primeiros exemplares barrocos no Brasil surgiram no litoral e nas missões jesuíticas, mas o Barroco Mineiro possui características próprias decorrentes do relevo mineiro e da descoberta e exploração do ouro. Nas minas não foi permitida a fixação de ordens religiosas ou conventos. Os padres eram seculares e viviam entre o povo, também procurando ouro. Aliás, não era permitida outra atividade de produção senão a extração de ouro. E no final, todo o movimento de pessoas e mercadorias era controlado nas casas de registro. Isso fez com que em Minas se desenvolvesse uma sociedade diferente. Logo a população estava dividida entre brancos, pardos, mulatos e negros escravos, o que deu origem às irmandades religiosas, que funcionavam como uma espécie de instituição de classe, oferecendo benefícios espirituais e materiais. Elas foram as grandes impulsionadoras da arquitetura religiosa mineira, disputando entre si na construção do templo mais rico e belo. Inicialmente, a maioria das mulheres nas minas eram escravas, negras ou mestiças. Com isso, nas palavras do arquiteto Carlos Lemos, Minas passou a produzir muito ouro e bastantes mulatos. Foram esses os principais encarregados da execução das obras de construção e arte, uma vez que ao branco cabiam as atividades administrativas e de empreita, dando ordens e contratando o serviço dos mulatos, a nova raça que se criava e que imprimiu personalidade brasileira ao barroco. Em nosso roteiro pela Estrada Real, podemos reconhecer também outros estilos arquitetônicos distintos, manifestações artísticas que nos remetem a diferentes épocas da história do Brasil. No Caminho Velho, desde Paraty, observamos as casas caiadas e igrejas do período colonial. Passando pelo Vale do Rio Paraíba, onde o ciclo do café e a ferrovia trouxeram grande progresso, pouco restou do barroco, mas em cada esquina podemos nos surpreender com um belo edifício eclético da época áurea do café. Seguindo para o interior das Minas, encontramos de tudo um pouco. Cidades como Passa Quatro, que se esticou ao longo da ferrovia, vilas que nunca se desenvolveram como Bandeirinha e grandes cidades como São João del Rei, onde todos os estilos se misturam, e finalmente a barroca Ouro Preto. O Caminho dos Diamantes guarda em seus extremos dois tesouros da arte e arquitetura brasileira, Ouro Preto e Diamantina, que figuram na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. No entanto, não menos interessantes e preciosas são as riquezas de nossa cultura que estão no caminho que une essas duas cidades, com características urbanísticas e arquitetônicas que testemunham sua origem e desenvolvimento na época do ouro e diamantes. O capítulo sobre arquitetura que consta em nosso guia tem a intenção de fornecer elementos básicos sobre os principais detalhes dos estilos de arquitetura que encontrará no caminho, para que o viajante possa identificá-los, mesmo que de forma simplificada. Com isso, eu acho que dá para perceber o fascínio que a gente tem, né, com esses dois guias e essa região, né? A gente vai voltar a falar sobre História Real no canal, né? Mas não esquece de ver o documentário de cada um desses caminhos, não esquece de ver as entrevistas com as pessoas que a gente fez lá, tá tudo nessa playlist aí, né, aqui embaixo, né? Espero que você goste, né? Deixe seu like, se inscreve, divulgue aí para quem você puder, para inclusive ajudar a tirar um pouco desses mitos, né, que tem sobre História Real. E se tiver algum comentário, por favor, escreve aí pra gente. Obrigada. Obrigado.
Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.